Bom dia para você! Eu sou o pastor Alberto Júnior e estamos começando mais um momento de meditação, de reflexão, de oração. E que bom ter você aqui conosco todos os dias, buscando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Isso faz uma diferença imensa em nossa vida. Hoje é dia 19 de agosto, quarta-feira. E a meditação tem como título Afastar-se do caminho da retidão. O nosso texto se encontra em Provérbios, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus. E a meditação, então, ela inicia da seguinte forma: Desde a queda de Adão, tem sido costume do mundo pecar. No coração não regenerado há amor ao pecado e disposição para cultivá-lo e justificá-lo. Olha que interessante como diz a meditação no dia de hoje. Hoje parece que as pessoas elas estão cada vez mais amando o pecado, amando as coisas deste mundo. E o pecado tem se tornado um costume no mundo em que nós vivemos. E o coração, a meditação diz assim, no coração não regenerado, há amor ao pecado. E aqui me chama a atenção dois pontos, O primeiro deles é que as pessoas elas amam o pecado e elas começam a cultivar o pecado na vida. E aí entra um ponto interessante. Por quê? Porque as pessoas elas tentam de alguma forma justificar o pecado. E comece a observar um pouco na realidade em que nós vivemos. Muitas pessoas elas acabam de alguma forma cultivando o pecado, justificando como se o pecado não fosse um erro ou se o pecado não existisse. É algo para a gente pensar, refletir, que nós precisamos compreender no dia de hoje. E a meditação continua. A predominância de um desejo pecaminoso mostra a falsidade de uma vida. Cada condescendência para com esse desejo fortalece a aversão a Deus. Olha aqui que importante. Todas as vezes que nós nos apegamos ao pecado, todas as vezes que nós damos corda, vamos dizer assim, para as coisas do mal, nós vamos fortalecendo uma aversão a Deus, às coisas de Deus. E é fácil entender isso. Observe o mundo em que nós vivemos hoje. O porquê que a maldade está se multiplicando, o porquê que muitas pessoas não querem ouvir de Deus, não querem saber das coisas de Deus. Infelizmente, porque muitos estão se apoiando no pecado, estão vivendo cada dia mais uma vida em pecado. Os rigores do dever e os prazeres do pecado são as cordas com que Satanás prende as pessoas em suas armadilhas. Pela contemplação, somos transformados. Embora formado segundo a imagem de seu Criador, o ser humano pode, de tal maneira, educar a mente que o pecado por ele antes odiado se torne um prazer. Deixando de vigiar e orar, deixa de guardar a cidadela, o coração, e empenha-se em pecado e crime. Bom, então aqui nós podemos ver que ninguém está imune a isso. Muitas vezes a gente está firme com Deus, está na igreja, mas deixa de vigiar, deixa muitas vezes de se apegar diretamente à palavra de Deus, à oração, e às vezes os prazeres deste mundo, eles acabam nos despertando a atenção e, infelizmente, muitos acabam se distanciando dos caminhos do Senhor. Então, nós devemos vigiar, orar, nós devemos estar atentos em cada momento da nossa vida. E a meditação continua. A mente é degradada e é impossível elevá-la da corrupção enquanto está sendo educada para escravizar as faculdades morais e intelectuais e levá-las em sujeição a desejos grosseiros. Deve ser mantida uma guerra constante contra a mente carnal, e precisamos ser ajudados
pela influência aperfeiçoadora da graça de Deus, a qual elevará a mente e a acostumará a meditar no que é puro e santo. Então veja, nós estamos numa guerra, e essa guerra é entre o bem e o mal, e nós precisamos nos posicionar do lado do bem, do lado de Deus, precisamos forçar a nossa mente a buscar as coisas de Deus, a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida em todos os momentos. E a meditação termina dizendo o seguinte: nosso Salvador está constantemente em ação, através de influências visíveis e invisíveis, para atrair a mente dos homens dos prazeres insatisfatórios desta vida ao tesouro de valor incalculável que lhes pode pertencer no futuro imortal. O desejo de Deus, ele consiste na nossa salvação. Ele deseja nos salvar, ele deseja que nós estejamos ao lado dele. Mas a grande pergunta é: você tem se colocado nas mãos do nosso bom Deus? Você tem escolhido a Deus em todos os momentos da sua vida? Ou será que você está preso aos prazeres deste mundo, ao pecado? Hoje, Jesus diz para você que Ele te ama, que Ele se importa com você, que Ele quer a sua salvação. E você precisa aceitar, você precisa abrir o seu coração a Deus e permitir que Deus faça morada na tua vida. Que Deus abençoe muito você, que você tenha um dia feliz na presença do nosso bom Deus. E agora, chegou o nosso momento especial da oração do dia. É aquele momento de abrir o coração a Deus, de fazer para Deus os nossos pedidos, agradecimentos. Então vamos lá, vamos ler os pedidos de oração de hoje. A Maria Bacelar diz assim: bom dia, Pastor Júnior, tudo bem? Bom dia, Maria Bacelar, tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Ela pede oração por sua família e também por ela, que está fazendo um tratamento e ela está se sentindo muito mal. E ela diz assim: orem por mim, por favor. Maria Bacelar, estaremos orando por você, tá bom? Por sua família, por sua saúde, para que Deus a fortaleça e a ajude neste momento. A Sara dos Santos Martins: pastor, peço oração pelos meus filhos e peço oração pela minha irmã Ceci. Por favor, ore por ela. Sara, estaremos orando, tá bom? Logo mais estaremos colocando aqui os seus pedidos nas mãos do nosso bom Deus. A Jailda Oliveira: que meditação maravilhosa! Deus continue te abençoando, Pastor Alberto Júnior. Amém, Jailda, que bom saber que a meditação tem sido útil para você e tem alcançado o teu coração todos os dias. E ela diz assim: peço oração pela minha saúde, por meu filho e também pelos meus familiares. Jailda, estaremos orando, tá bom? Pelos seus pedidos. A Elizabeth Silva: bom dia, pastor. Mensagem muito bonita. Peço que continue orando pelo meu filho e pelo casamento dele. Amém, Elizabeth. Estaremos orando, tá bom? A Vanusa Santana Pereira: bom dia na paz de Cristo Jesus. Gratidão pelas orações, pastor. Deus abençoe o senhor, sua família, em nome de Jesus. Amém, Vanusa. Deus seja louvado, né? A Ana Dege: graça e paz, pastor. Peço oração pela minha família. Estaremos orando pela sua família, tá bom, Ana Dege? A Ana Belei: bom dia, Pastor Alberto Júnior. Que Deus te abençoe, pastor. Ouço todos os dias a meditação. Peço oração por uma causa na justiça e que seja feita a vontade de Deus. Ana Belei, estaremos orando, tá bom? Pelo seu pedido de oração. A Marilene Laurindo: boa noite, Pastor Júnior. Que Deus abençoe sua vida. Sempre continue orando por mim e minha família e meus filhos, Pedro, Pablo e minha mãe. Marilene, estaremos orando, vamos continuar orando por eles, tá bom? Para que Deus continue tocando a vida deles de modo muito especial. A Nilda Cardoso: bom dia, com as bênçãos de Deus por nós. Amém, Nilda. Peço que ore por meus filhos, para serem firmes na fé, e também por mim e por minhas netas, para que elas voltem para Jesus. E ela pede oração também pela filha. Nilda, estaremos orando, tá bom? Pelos seus pedidos de oração, pelas pessoas queridas aqui que você mencionou.
e Deus estará cuidando de cada detalhe. Esses são então os pedidos de oração de hoje, e eu gostaria de convidar você, se você pudesse unir comigo neste momento em oração. Vamos orar, vamos interceder por cada um desses pedidos. Se você pudesse ajoelhar, nós estaremos orando, buscando a Deus e colocando esses pedidos nas mãos do nosso bom Deus. Vamos então orar neste momento. Senhor Deus e Pai, nossa gratidão a Ti pelo Teu cuidado, por Tua proteção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. O Senhor cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. E hoje nós aprendemos uma lição muito importante na meditação, que nós precisamos nos afastar do pecado, nós precisamos buscar mais a Ti, colocar a nossa vida inteiramente em Tuas mãos. Deus eterno, nos dê forças. Muitas vezes estamos cansados, desanimados, tristes, ansiosos com as coisas, com os problemas deste mundo. Deus, ajuda-nos a confiar mais em Ti, a confiar mais nas Tuas promessas e a ter a certeza a cada dia do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua proteção para cada um de nós. Neste momento, nós queremos colocar em Tuas bondosas mãos todas as pessoas que foram mencionadas aqui, todos os pedidos que foram feitos aqui. Senhor, nós oramos por esses pedidos, porque confiamos que o Senhor tem poder para responder a nossa oração, para resolver os problemas que temos aqui nesta terra. Senhor, cuida de cada um dos Teus filhos e filhas, aqueles que estão cansados, tristes, aqueles que estão passando por problemas de saúde, por lutas, talvez em relacionamentos, por aqueles que estão buscando uma oportunidade de emprego, para que um problema talvez seja resolvido. Enfim, Senhor, o Senhor ouviu os pedidos que foram aqui mencionados. Nós queremos entregar cada pessoa em Tuas bondosas mãos. Que o Senhor derrame o Teu Santo e amado Espírito sobre a nossa vida, que nós sejamos cheios do Teu Santo Espírito e que muito em breve, Pai, nós possamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Dá-nos um ótimo dia, esteja conosco nos nossos afazeres, nos proteja, nos livre de todo mal, perdoe os nossos pecados. Nós entregamos a Ti a nossa vida, agradecidos no doce e amado nome do Senhor Jesus. Amém. Que alegria ter você aqui conosco todos os dias, buscando a Deus e colocando Deus em primeiro lugar. Isso eu costumo dizer que faz uma diferença imensa na nossa vida. Então, se você está triste, desanimado, ansioso, ansiosa, não desanime, tá bom? Olhe para Jesus, porque Jesus te ama, Jesus conhece as suas lutas, conhece as suas provações e Ele vai à frente da nossa vida. O que a gente precisa fazer é crer, é confiar, é se lançar completamente nos braços do nosso bom Deus. E Ele está cuidando de você, pode ter certeza disso, tá bom? Se você tem algum pedido de oração, não se esqueça, se você quer que a gente ore por você, deixe nos comentários aqui embaixo o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você, tá bom? E comente também a meditação, o que você achou da meditação de hoje, os pontos importantes a respeito do tema, né? Se você quiser comentar, deixa aqui embaixo também, que será uma alegria ler aí os seus comentários a respeito do tema de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades, curta a meditação, porque dessa forma o YouTube entende que a meditação é importante, é relevante e ele vai divulgar para mais e mais pessoas também terem esse momento especial de meditação, de oração, de estar na presença do nosso bom Deus, né? E compartilhe também a meditação com seus amigos, com a sua família, com seus vizinhos, com o pessoal da tua igreja, para que mais e mais pessoas possam ouvir esta mensagem, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha um dia feliz na presença de Deus, um bom dia com Jesus e vá confiante no Senhor, porque Ele vai cuidando de cada detalhe da nossa vida. Amanhã, você já sabe, nós temos um encontro marcado.
Um forte abraço e até lá!